Hoje a gente mergulha de cabeça numa das obras mais, uau, transformadoras do século XX, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E olha, o que vamos ver aqui é uma jornada e tanto, sabe? Que nos leva do sofrimento mais extremo que se pode imaginar até uma teoria simplesmente revolucionária sobre o propósito humano. A grande sacada do Frankl, o coração da obra dele, está toda nessa frase aqui. O que ele diz é que mesmo na pior situação possível, quando parece que já tiraram tudo, que não sobrou nada, ainda existe uma última liberdade que ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar. A capacidade de escolher como vamos reagir. E é a partir daqui que a gente vai desenrolar todo o resto. E é exatamente essa ideia que nos joga direto para o nosso primeiro ponto, a descoberta daquilo que o Frankl chamou de a última liberdade humana. É importante a gente entender uma coisa. As ideias do Frankl não saíram de um consultório confortável, nem de um livro de teoria. Não mesmo. Elas foram literalmente forjadas no lugar mais brutal que a gente consegue imaginar, os campos de concentração. Ele viveu tudo aquilo na pele, como prisioneiro e como psiquiatra. E é dessa experiência que nasce toda a sua teoria. Lá dentro, o Frankl percebeu que os prisioneiros passavam por 3 fases psicológicas bem distintas. Primeiro, vinha um choque. Sabe aquela sensação de isso não pode estar acontecendo? Pura incredulidade. Depois, vinha a apatia, que era uma espécie de desligamento emocional, uma proteção para conseguir sobreviver. O absurdo virava rotina. E por fim, a liberação, que a gente imagina ter sido só alegria, né? Mas era um retorno super complexo e muitas vezes bem difícil à vida normal. E essa fase da apatia nos joga uma pergunta direto no colo, uma reflexão para a nossa vida hoje. Será que não estamos nos acostumando com coisas que não deveríamos? Normalizando situações que, na verdade, são bem ruins? É um alerta, sabe? Para a gente ficar de olho naquilo que a nossa mente começa a aceitar como normal. E aqui vem talvez a maior e mais importante descoberta que o Frankl fez nos campos. Ele percebeu que os que sobreviviam nem sempre eram os mais fortes fisicamente. Não. Eram aqueles que tinham um propósito claro, um porquê para continuar. Podia ser reencontrar uma pessoa amada, terminar um trabalho importante, qualquer coisa que desse um sentido para continuar lutando. E foi dessa experiência toda tão devastadora que nasceu a sua abordagem terapêutica, a logoterapia. Basicamente, a terapia focada na busca por sentido. Mas beleza, o que é essa tal de logoterapia, afinal? Bom, a ideia central é que a nossa principal força motriz, o que nos move de verdade, é a vontade de encontrar um sentido para a vida. E o mais interessante é que, diferente de muitas outras abordagens, o foco não é ficar cavucando o passado, não. É olhar para frente, se guiar por um propósito futuro. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Pensa só. Para o Freud, o que nos movia era a busca pelo prazer. Para o Adler, era a busca pelo poder. Aí o Frankl chega e diz, não, gente, o que nos move de verdade é a vontade de encontrar um sentido. É uma virada de chaves gigantesca na forma de entender o que nos impulsiona. Ok, mas como é que se encontra esse sentido na prática? O Frankl apontou 3 caminhos principais. Primeiro, através da criação, de realizar um trabalho que tenha significado. Segundo, ao viver algo de forma intensa ou ao amar alguém de verdade. E terceiro, que talvez seja o mais profundo de todos, pela atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que não dá para evitar. E o Frankl não passava pano para as dificuldades da vida, viu? Pelo contrário, ele encarava de frente o que chamava de tríade trágica: a dor, a culpa e a morte. Para ele, essas 3 coisas são inevitáveis, fazem parte do pacote de ser humano. Mas aqui está o pulo do gato. Ele não via essa tríade só como algo negativo. A grande sacada é que dá para transformar esses elementos em crescimento. A dor pode virar aprendizado. A culpa pode ser um motor para a gente mudar para melhor. E a consciência da morte, bom, ela pode dar aquela urgência, aquele empurrãozinho para a gente viver bem de verdade, agora. Beleza. Agora vamos trazer tudo isso ainda mais para perto. Como é que a gente aplica essa sabedoria toda no nosso dia a dia? Então, aqui vai um guia prático em 4 passos. Primeiro, ter um porquê bem claro, um motivo forte para as coisas que se faz. Segundo, assumir uma responsabilidade radical. Chega de culpar os outros ou as circunstâncias. Terceiro, encontrar uma forma de transformar o sofrimento em propósito. E quarto, sair do piloto automático e viver com intenção. Se a gente pudesse resumir tudo em uma regra de ouro, seria esta: crie, ame e suporte. Crie algo,
ame alguém e suporte as dificuldades com dignidade. Para Frankl, nessas 3 ações está a essência de uma vida com sentido. E isso nos leva à parte final, com uma inversão de perspectiva que é talvez a ideia mais poderosa do livro inteiro. Para um pouquinho para pensar nisso aqui. A gente vive se perguntando qual o sentido da vida, né? Como se a resposta tivesse que vir de fora, prontinha. O Frankl vira essa questão de ponta cabeça. Ele diz que não somos nós que perguntamos para a vida. É a vida que pergunta para a gente. A cada segundo, ela está perguntando, e aí, o que será feito com o tempo que foi dado? A responsabilidade é toda nossa. E assim, essa nossa conversa termina não com uma conclusão fechada, mas com uma pergunta que ecoa diretamente do Frankl para cada um de nós. Diante dos desafios, das oportunidades e de cada novo dia que se apresenta, a vida está perguntando o que ela pode esperar de a gente. A grande questão é: qual vai ser a nossa resposta?